Boa tarde, irmãos, tudo bem? Irmãos, hoje, por intermédio do Espírito Santo, eu gostaria de poder fazer um vídeo sobre a idolatria. Mas antes de começar a entrar nesse meio aí, né, nesses versículos que a Bíblia nos mostra, eu gostaria de poder falar para o irmão, a minha missão aqui nessa terra não é prejudicá-lo, irmãos. Eu sei por que eu estou falando isso, porque alguns irmãos não vão querer entender. Vão entender que vai atacar diretamente vocês. Não, não. A minha função aqui nessa terra não é fazer isso. Primeiramente, eu gostaria de poder falar para você a minha pessoa. Primeiramente, Deus me enviou para cá para não machucar o irmão, mas para poder mostrar a verdade como a Bíblia nos mostra. Né? A mesma Bíblia que eu tenho aqui, você também tem. Né? E eu gostaria que você acompanhasse comigo toda a leitura da Bíblia que Deus vai nos orientar, vai nos mostrar para que a gente possamos ler, né, esses versículos e textos, para que a gente possamos hoje descobrir se realmente se nós estamos é, fazendo a coisa certa ou errada, ok? Lembre sempre, a minha função aqui não é deixar o irmão chateado, né, triste, mas sim ajudar na leitura da Bíblia, ok? A Bíblia não deixou ninguém aqui para poder machucar o outro, né? Mas sim para confortar, levantar junto. E eu gostaria de poder destacar um versículo e queria fazer uma colocação aqui também. Primeiramente, né? Lembrando sempre que nesse mundo existe uma força diabólica. Ela foi originada lá no céu. Lá no céu existia um anjo chamado Lúcifer. Esse anjo enganou a terça parte dos anjos, que é praticamente impossível de serem enganados. Mas esse anjo foi expulso do céu e está aqui na terra para enganar a nação, como já enganou. Começando lá ali de Adão e Eva, né, foram enganados e de lá sucessivamente. E está enganando facilmente demais. Está enganando muito facilmente. Ok? A gente podemos ver esse versículo que ele foi expulso, que ele está aqui, lá em Apocalipse 12, versículo 4. Lá fala que ele enganou os anjos, né, e foi expulso para aqui. Aonde está falando o versículo que está aqui, foi expulso e que está aqui na terra? Você pode pegar ali, né, o Apocalipse 12, versículo 7, 8 e 9. Aí você vai ver ali que ele foi expulso, o anjo Miguel e com os seus anjos expulsaram ele para aqui, né? Então ele está aqui enganando facilmente as pessoas, né? Lembrando sempre que a Bíblia, por ser específica demais, clara demais, positiva demais e ainda nos deixa bem ciente de tudo que a gente fomos ler dentro da Bíblia. Primeiramente, quer ver uma coisa? Se você for lá em Mateus 24, versículo 5, versículo 10 e versículo 24 também, você vai ver que a Bíblia fala que o diabo ele vai enganar, o anticristo vai enganar muitas pessoas. Lá no 10 fala que ele vai enganar, vai fazer sinais e prodígios e maravilhas e vai enganar muitas pessoas. E lá no 24 fala que se possível for, ele vai enganar, se possível for, olha só, se possível for, ele vai enganar até os eleitos, as pessoas que mais hoje em dia leem a Bíblia. Ok? Então fiquem atentos, porque nós precisamos estar no caminho correto, no caminho certo, ok? Lembrando sempre que o estudo aqui é para orientá-lo, não para prejudicá-lo ou para deixar nosso irmão triste. Lembre-se dessa outra palavra que eu vou falar para vocês. Lembre-se que nem todas as pessoas informam ou ensinam da maneira adequada. Pode ser que você já vem sendo enganado de muitas datas, né? Até hoje. E se afirmou em uma coisa que não tem base bíblica, né? E até hoje nunca se desapegou. Mas leia, meu amado irmão, leia a palavra de Deus para que você possa conhecer se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado, ok? Bom, aqui deu para dar uma resumida, ok? Irmão, em primeiro lugar,
né? O que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que nós exaltamos, glorificamos, ajoelhamos, fazemos devoções, né? A algo que não é que não merece, né? Adoração. Isso é idolatria. Ou seja, eu hoje ajoelharmos diante de uma estátua, isso é idolatria. Lembrando sempre, vou fazer uma outra colocação aqui, ok? Olha, irmãos, todos nós que anunciamos a palavra de Deus, que carregamos a palavra de Deus nas nossas mãos e levamos para adiante, todos nós temos que entender que nós somos pessoas. Pessoas não têm mérito nenhum de receber adoração. Pessoas somos criaturas de Deus. Criaturas não têm nenhum mérito, né? Não foi qualificada para receber adoração, mas sim o Criador, Deus. Deus é quem hoje em dia merece adoração, não criaturas que somos nós. Nós não merecemos. Então, o que eu gostaria de poder falar para os irmãos? Todos os nossos irmãos hoje que foram discípulos de Deus, usado por Deus, nenhum deles, né, pode receber adoração. Porque é criatura, pessoas não podem receber adoração. Porque somos criatura, pessoas, né? Quem deve receber adoração é Deus, o Pai eterno. Ele é que merece adoração. Se você for ver lá em Apocalipse 14, versículo 7, lá fala isso aí, tá bom? Lá fala que nós temos que adorar o Criador, aquele que fez o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, né? Esse é que nós devemos adorar, ok? Então, deu para poder dar uma resumida legal aí? Vamos para dentro dos versículos da Bíblia. Irmão, não fiquem afetados, não fiquem tristes. Leiam a Bíblia, que o mesmo conteúdo que está dentro da minha Bíblia está na sua. Pode ter alguma outra tradução, mas o conteúdo é o mesmo, ok? Então vamos lá. Irmãos, eu vou primeiramente começar pelo livro do Êxodo, né? No livro do Êxodo, 32, versículo 4, lá nós vemos uma narrativa, né, entre Moisés, né, e os hebreus, né? Ali fala sobre essa situação. Mas Moisés se ausentou, né, daquele povo ali e subiu para o monte Horebe, né? E lá, né, Sinai, quer dizer, e lá ele conversou com Deus 40 dias e 40 noites. Só que o povo entendeu, né, que ele teria sido comido pelas feras, né? Você pode ver isso aí lá em Êxodo 32, versículo 4 em diante, ok? E você vai ver isso aí. Então o povo, por muito já ter visto os milagres de Deus, né, esqueceram que Deus estava com eles e não Moisés. Moisés não estava presente, mas Deus estava presente. Então eles deixaram de adorar o puro Deus para adorar um bezerro que foi criado por intermédio de Arão. Ok? Então, o povo esqueceram e adoraram isso. Lá no versículo do mesmo Êxodo 32, versículo agora 25, lá fala que Deus manda preparar todo o povo de Levi, os filhos de Levi, preparar uma espada para poder eliminar todas as pessoas que adoraram aquela imagem. Ok? E naquele tempo, foram mortas quase 3.000 pessoas. Ali naquele tempo. Ok? Quase 3.000 pessoas. Você pode ver lá e você vai constatar. Ok? Lembrando sempre que tudo que eu estou fazendo aqui é para alertar o irmão. Se você entender que há uma dúvida, irmão, não siga nesse caminho de dúvida. A Bíblia é o nosso único manual de instrução que nós temos para seguir até Cristo, sem defeito nenhum ou sem dúvida alguma, ok? Lembrando sempre, né, que Deus é com todos nós. Nós estamos aqui para orientá-lo, não para destruir a mente do irmão quando se falamos de idolatria. Lembre que todos esses santos, todas essas pessoas são irmãos nossos e nós temos que ter o maior respeito para com eles.
Deus não deixou, né, dentro da palavra dele, que nós temos que desonrá-lo, que nós temos que maltratá-lo, né? Mas nós temos que honrá-lo, guardar em nossa mente, né, que eles foram pessoas de Deus, foram usados por Deus, mas a missão deles era aquela lá, né? Ou seja, de Maria, né? Ela foi usada por Deus para conceber o Filho de Deus. Ela era a única que estava preparada para poder receber o Filho de Deus naquele tempo, né? Então ela recebeu e agora descansa em Cristo, ok? Mas vamos começar a ler alguns versículos aqui para que vocês possam entender claramente, ok? Eu vou começar agora, como é mais delicado, eu vou usar a Bíblia para a gente poder mostrar direitinho o que está dentro da Bíblia, ok? Então, o que nós precisamos fazer hoje? Estar atento à palavra de Deus. É ela que não nos deixa cair. O diabo não vai brincar com a gente se a gente tiver com a Bíblia na nossa mão. Se você estiver entendendo que está um pouco meio em dúvida, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia e vamos ler junto para que nós possamos ter noção do que nós estamos lendo, ok? Irmão, agora nós vamos para Levítico 19, versículo 4, tá bom? Levítico 19, versículo 4. Levítico 19, versículo 4 fala assim, ó. E não vos... Repara só, meus irmãos, eu gostaria que vocês ficassem bem atentos a isso, tá bom? É para a salvação de vocês, né? É para a salvação de vocês, ok? Nossa em si, porque nós temos que cuidar um do outro. Lembrando sempre que eu sou seu irmão, tá bom? E o irmão, ele cuida um do outro. Ele não despreza o outro, ele não destrói o outro, ele cuida do outro, protege o outro, tá bom? Eu queria que você considerasse eu como um irmão cuidadoso, né? Que está lendo essa palavra aqui não para atingi-lo, mas para cuidar de você, ok? Tá bom? Um abraço, fica com Deus, né? Deus é com a gente e Ele está com a gente, tá bom? Lembre disso, tá bom? Irmão, aqui no versículo 19, no capítulo 19, versículo 4 de Levítico, está falando aqui, ó. Não vireis para ídolos, nem vós fazeis Deus de fundição. Olha só a palavra, porque eu sou o Senhor, né? Porque eu sou o Senhor teu Deus. Não faça isso, né? Nós vamos agora, deu para poder entender aí direitinho? Ó, não vire, ou seja, você virar para uma imagem e clamar ela, né? Adorar ela ou se ajoelhar diante dela, tá bom? A Bíblia fala tudo hoje sobre isso, que não podemos nem ajoelhar diante de uma imagem, ok? É como se você tivesse entendendo que Deus é maior, que a imagem é maior do que Deus. Tira Deus e vai adorar uma imagem, ok? Aí você pode falar assim para mim, irmão, mas eu adoro a Deus, Jesus e o Espírito Santo e as minhas divindades, ou seja, as minhas estátuas, as minhas imagens. Não, irmão, né? A Bíblia não fala que tem que colocar elas, né? A Bíblia fala para poder adorarmos só apenas unicamente Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quando você introduz uma imagem no meio, aí você já está idolatrando, né? Aí você está deixando Deus de lado e colocando a imagem, né, no meio de Deus, na frente de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Coloque apenas Deus. Garanta a sua salvação adorando só apenas eles, né? Quando você coloca apenas Deus, o puro Jesus, o puro Espírito Santo, você garante a sua salvação, porque você honra e glorifica ao Pai, ao Criador que lhe criou, ok? Vamos lá de novo? Agora nós vamos para Levítico 26, versículo 1. Versículo 6, né? Fala aqui, ó. Pegando 1. Ele fala aqui, ó, não fareis para vós outros ídolos, e nem vós levantarei imagem de escultura, nem coluna, nem porei pedras com figura na vossa terra, para inclinar a elas, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Veja aí, você vai entender o zelo que Deus tem com a gente, tá bom? Nós vamos agora lá para Deuteronômio 4, versículo 14 ao 17.
Aqui no, em Deuteronômio 4, versículo 14 ao 17, destacando apenas, né, o do 15 ao 17, aqui fala aqui, ó, guardais, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma, visto no dia em que o Senhor, vosso Deus, falou em Horebe, no meio do fogo. Ou seja, está lá em Êxodo 3, né? 3, 1, 2, 3, né? Lá fala sobre essa conversa que Deus teve com Moisés lá no Horebe, né? E lá não teve aparência nenhuma de humano, mas sim a presença de Deus em forma de fogo. Por isso que ele não queria que ninguém adorasse imagem, porque já saberia que o povo ia ser muito fácil de enganar. Por isso que ele está orientando e alertando a gente, para que a gente não possa trocar Deus por uma estátua. Deus já é o suficiente para que você possa adorar e ser respondido. Não introduza uma imagem no meio porque é duvidoso. Alguém ensinou isso. Agora você fica aí perguntando, quem foi que lhe ensinou? Né? Será que a pessoa tinha boa índole? Será que a pessoa sabia do que estava fazendo? Lembre-se do da primeira colocação que nós fizemos, que o diabo enganou pessoas, né? Enganou anjo, né? E está continuando enganando pessoas. Lembre-se que essas pessoas podem estar enganadas, ok? Porque a Bíblia fala ao contrário. A Bíblia fala o contrário. E essa Bíblia aqui é a mesma sua, ok? Vamos continuar de novo? Aqui no 16 fala aqui, ó. Para que não vos corrompas, entendeu? Lá, né, não havia imagem alguma, existia fogo, né? E Deus no 16 ele fala que para que vós não se corrompa e vós faça alguma imagem de escultura na forma de ídolos de semelhança de homem ou de mulher, né? Olha só o quanto Deus ele é específico em falar que ele se apresentou em forma de fogo para que as pessoas não pudessem, né, se corromper, né, fazendo ídolos, ou seja, imagens de escultura na forma de homem ou de mulher. E o que é que está acontecendo? Justamente, né, eles estão fazendo imagem de escultura para as pessoas poderem adorar. É ou não é? É isso que está acontecendo ou não? Está claro ou não? Está muito claro, né, irmão? Então, Deus, ele só quer que a gente esteja ciente de tudo que está se falando na Bíblia, ok? Isso está na sua Bíblia também, ok? Lembre que seu irmão aqui está aqui falando com todo amor e carinho em relação a você, ok? Deus abençoe. Ó, agora nós vamos para um versículo, né, que lhe mostra claramente, né, o que é que significa uma imagem, né? Olha só a consideração que Deus teve quando falou sobre isso aí. Nós vamos lá para Jeremias 10, versículo 5. Jeremias 10, versículo 5. Olha a consideração, né, que Deus faz em relação às imagens, né? Olha só. E ele fala aqui, ó, os ídolos são como um espantalho em pepinal. Não pode falar, necessita que os levem. Portanto, não podem andar, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, e não está nele o fazer o bem, né? Olha só a consideração que Deus tem com as imagens, né? Os ídolos, né? Lembra-se que é uma consideração bem assim pesada quando se fala dos ídolos, né? Mas é justamente isso que Deus quer que você entenda, que o único que vale aqui, o único que nós devemos adorar, se chama Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles três já é o suficiente para a gente poder sermos salvos. Não precisamos adorar uma imagem, ok? Isso já é o suficiente para a gente poder dizer, opa, parou. Eu vou garantir agora a minha salvação adorando a Deus e não adorando uma imagem. Deus fica muito furioso com isso, ok? Que Deus venha estar sempre com a gente, tá bom? Vamos conseguir avançar um pouco. Se você quiser também, ler também ali em Salmos 115, versículo 4,
5 e 6, lá também faz uma referência sobre os ídolos também, onde ele fala que eles têm olhos, têm ouvido, têm boca, têm nariz, e nada deixa eu pegar aqui de novo. Tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não come, tem nariz, mas não cheira, né? Tem pés, mas não andam, né? Ok? Então, lembre disso. Só que nós adoramos um Deus que faz tudo isso, que está enxergando, que está ouvindo, que está cheirando, né? Que tem boca e fala, que tem pés e anda. Nós temos que adorar esse Deus, ok? Com todo amor e carinho, com todo respeito que eu tenho por você, né? É o respeito e o amor que Deus me dá para poder ter com você. Lembrando sempre que eu sou seu irmão, né? E não estou aqui para poder machucar o irmão, ok? Irmãos, eu vou hoje abordar um assunto, né? Que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, versículo 9. Ok? Lembre que ali tem. Eu gostaria de poder lançar, colocar mais, mas eu vou colocar só até aí. Ok? Para a gente poder entender claramente, né, que essas pessoas não vão entrar no céu. Quem hoje em dia, né, falar o contrário, entenda que ele está errado. Só em você saber que nós somos humanos e não merecemos adoração, já deu para poder entender que está errado. Ok? Eu gostaria que você, hoje mesmo, se fizesse uma análise com você. Primeiro, se você fosse uma pessoa que fizesse a vontade de Deus de uma forma tão grande e tão maravilhosa, você aceitaria a adoração, que alguém ajoelhasse em seus pés para lhe adorar? É esquisito, né? É muito esquisito. Não aceite, porque você e eu não podemos merecer adoração. Só somos homem, né, qualificado para levar o evangelho de Deus, mas não para poder receber adoração. Nós não somos criaturas que possa receber adoração. Nós somos criaturas para ajudar um ao outro. Receber adoração é o Criador, Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles foram, eles que nos criou. Então é eles que merece toda a nossa adoração. Ok? Vamos lá para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, versículo 9. 1 Coríntios, versículo 9, fala aqui, ó. Irmãos, você já viu aquele ditado que fala assim, onde há fumaça, fogo? Pois é, não vá lá para onde tem fogo. Pode ser muito perigoso. Agora aqui, a Bíblia está falando aqui de algumas pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Ok? Se você faz isso, por favor, meu amado irmão, ouça atentamente a palavra de Deus. Não siga nesse caminho, que pode ser perigoso demais para você. Lembre-se que ao você chegar lá, não tem mais volta. Ok? Você precisa mudar agora a sua forma de pensamento, tá bom? Aqui fala aqui, ó. Nós vamos ler até o 10. Ele fala aqui, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha só, os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos engane, nem impuro, nem idólatra, né? Ou seja, as pessoas que adoram ídolos, imagens e vice-versa, né? Nem adúltero, nem afeminados, nem sodomitas, né? Sodomita é o povo que lá de Sodoma que foi morto lá, né? E foram queimados pelo fogo que Deus mandou sobre Sodoma e Gomorra. Nem ladrões, nem avarento, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então essa aqui são a qualificação de pessoas que Deus está falando. Vocês não vão chegar aqui. Se vocês continuarem fazendo isso, não vai chegar aqui. Ok? Então lembre-se, Deus está anunciando para vocês todos esses versículos para que você possa entender que Deus está alegre, né? Ou que Deus está furioso, ou triste, ou irritado. Ok? Lembrando disso. Agora você fala assim para mim, irmão, aonde é que está escrito que nós não podemos ajoelhar diante de uma imagem? Irmão, a Bíblia fala claramente, né, que o único que recebe adoração é Deus. Olha, anjos são seres celestiais muito santos, né? Nem anjo recebe adoração. Nem anjo recebe adoração. Sabe por quê? Porque anjos também são criaturas, são feituras de Deus. Deus criou anjo. E por isso, com toda a perfeição que os anjos têm, ainda mesmo assim, eles não recebem adoração. Eles falam, adore a Deus.
Agora, como é que se o anjo fala assim, como é que um ser humano como nós, as pessoas ensinam nós como ser humano receber adoração e fazer uma estátua para poder a pessoa adorar a elas? É muito sério. Eu vou mostrar para vocês aqui pelo menos 2 versículos, né? Eu poderia mostrar mais, mas os outros têm uns pontos que você não vai entender se a gente não ler, ok? Mas 2 versículos eu vou poder destacar para você. E está lá em Apocalipse 19, versículo 9 e o versículo 10. Lá fala que quando João viu um anjo, né, do outro lado da margem do rio, ele viu ele e pela luz que ele resplandecia, né, e que ele conversava com ele, ele foi e se dobrou, né? Não quis olhar para a face do anjo porque era tão glorioso que não dava para ele poder ver. Então, ele foi e se encurvou. O anjo rapidamente falou: opa, ergue-te, porque eu sou conservo teu, ou seja, ele é servo nosso. Ele veio para poder trazer só uma mensagem. E ele falou: honra a Deus, não a mim. Olha só, veja lá e você vai ver, ok? Isso também tem lá em Apocalipse 22, versículo 8 e versículo 9, né? Lá também fala a mesma coisa, né? Outra vez o anjo apareceu para ele de novo, né? E ele foi e adorou, quis adorar o anjo, né? E o anjo rapidamente falou: opa, levanta-te, adora a Deus, não a mim. Se os anjos falou isso, por que as pessoas estão ensinando a gente a adorar imagem? Lembre-se, quem hoje em dia ensina desse jeito, ele não tem amor por você. Sabe por quê? Porque você vai cair, né? Por que você vai cair? Você pode cair porque você está adorando algo que não é Deus. E Deus está muito irritado, né? Então não adore, meu amado irmão. Adore unicamente a Deus. Eu falo normalmente, adore o puro Deus. Adore o puro Jesus, o puro Espírito Santo. Eles lhe dão a certeza da salvação. Olha, você não quer ser salvo? Né? Você não quer ser salvo? Então adore a Deus. Você aí já tem garantido salvação, ok? Mas não faça mais o que desagrada a Deus. Você só está atrás de salvação, né? Pois é, adorando a Deus, Jesus e o Espírito Santo, você já garante a sua salvação. Tá bom? Vamos ajudar um ao outro desse jeito? Olha, você é importante demais para Deus. Você é precioso demais para Deus. Então faça isso, por favor. Faça isso, por favor. Ok? Não fique assim chateado. Pense desse jeito. Alguém me enganou. Alguém me enganou. Pense desse jeito, né? Agora, para você hoje em dia entender se a pessoa lhe enganou ou não, baseado nos estudos que nós tivemos aqui, aí você compara eles, né? E vê a colocação do seu líder que está falando que você pode adorar uma imagem e veja essa colocação que Deus colocou na minha boca para poder falar com você, ok? E assim vai se resumir tudo. Pelo menos você não vai hoje em dia ser negligente de algo que Deus não quer, ok? Meu amado irmão, você é precioso demais. A única coisa que Deus tem tão precioso aqui nessa terra se chama-se pessoa, é você, né? E por isso, Deus quer que nós orientamos, ensinamos de um jeito muito puro e muito sadio, positivo, claro, reto, para que você possa chegar até Cristo, ok? Lembre, vou falar de novo aqui para você. Você está atrás de salvação, né? Ok? Não é de salvação? Pois é. Deus, Jesus e o Espírito Santo, ele concede essa salvação para você. Então adore a ele, que é o seu Criador, que é o seu Pai, que é o seu mediador. É eles. Então lute para que você possa adorar ao Pai, o Pai eterno. Falando assim, eu estaria errado? Não, né? Porque nós estamos adorando o Pai. Quando você introduz uma imagem, né? Você está tirando Deus da frente dele, da sua frente e colocando uma imagem. Ok? Lembre disso, não pode. Não pode. É como se você entendesse que você precisa de alguma mediadora. Não, você não precisa. Você só precisa só de Jesus. A Bíblia fala, né, que Jesus é até o mediador. A salvação está em Cristo Jesus. Não está numa imagem. Ok? Se você for ver, o único mediador que você tem é Jesus. E está lá em 1 João, versículo 2. Né, do 1 em diante. Versículo 1. Né? Lá fala
que Jesus Cristo é o único mediador nosso, que é o nosso advogado. Ok? Se você for ver lá em 1 Timóteo 2, versículo 5, lá fala que o único mediador entre o homem e Deus se chama-se Jesus Cristo. Ele é o único mediador. Tá bom? Irmão, Deus abençoe. Deus abençoe todos nós. Cuide um de nós. Cuide um do outro, quer dizer. Não adore imagem, por favor. Não adore. Tá? Um abraço. Fica com Deus. Que Deus cuide de você. E deixe Deus cuidar de você. Deus está aqui para cuidar de nós. Só que às vezes nós não deixamos Ele cuidar porque nós introduzimos outras coisas nesse meio que não é o próprio Deus. Ok? Deus te ama. Um abraço. Fica com Deus.